As Bíblias, na primeira epístola de João. Primeira epístola apostólica de João, discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor. Também, deixe-me dar um aviso e um lembrete de alegria também para a igreja. A gente não vai orar ainda agora assim, impondo sobre as mãos, mas porque não vai acontecer logo de imediato. Mas Marina Guerra, né, está indo, assumindo um desafio tão bonito na vida dela, né, está indo dedicar um ano da sua vida no Instituto Bíblico Palavra da Vida lá em Atibaia, São Paulo. Né, decisão difícil dela, já que ela já tinha uma carreira profissional e parou com desejo no coração de ir a São Paulo e aprender mais de Deus. Que coisa maravilhosa. Marina, Deus te abençoe, minha querida, viu? E logo mais a gente vai trazer você aqui para que a gente ore com você sobre isso. Vamos lá. Primeira epístola apostólica de João, capítulo 1, versos de 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus abra nosso entendimento, os nossos olhos e o nosso coração para compreendermos com clareza a palavra de Deus e a sua vontade para a nossa vida. Amém? Nós hoje pela manhã pregamos sobre Mateus capítulo 4 e tentamos entender por que o Espírito Santo
deixou registrado por mãos de Mateus e dos outros evangelhos aquela tentação de Jesus. Procuramos também compreender que todas as coisas que acontecem na vida de uma pessoa acontecem pelo um ato soberano da vontade de Deus, e todas as coisas têm um fim proveitoso e um propósito. Percebemos que Jesus não reclamou porque estava sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O seu coração descansava em Deus, e ele sabia que Deus era suficientemente sábio para conduzir todas as coisas para um determinado fim que traria glória para o seu próprio nome e bem para aqueles que o amam. A Bíblia diz que o nosso coração deve aquietar-se em Deus em toda e qualquer situação da vida, porque cremos no Deus que tem controle sobre todas as coisas. Aprendemos aqui que o Senhor Jesus e Deus, com aquela situação de levar Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, queria nos ensinar de forma prática onde, como Satanás e as forças espirituais do mal vão agir contra a nossa própria vida. Percebemos que o diabo agiu em cima de uma necessidade de Jesus quando ele estava exaurido nas suas forças físicas após 40 dias de jejum. E ele chegou exatamente quando viu uma vulnerabilidade material e física em Jesus, chegou ali para tentá-lo. Para tentar fazer com que ele pecasse contra Deus em cima das suas necessidades. E nós aplicamos isso à nossa vida e tentamos mostrar para vocês que a gente precisa identificar as nossas necessidades, porque são em cima delas que o diabo vai agir, para nos fazer pecar contra Deus. Também aprendemos que com a resposta de Jesus a Satanás, respondendo pela palavra, e tão somente pela palavra, usando Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, para dizer para Satanás que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai, que nós temos também que, da mesma forma que Jesus, conhecer a palavra e guardar no coração a palavra para não pecar contra o Senhor, como afirma o Salmo 119. Quando nós não guardamos a palavra, quando nós não estudamos a palavra, quando nós não lemos a palavra, quando nós não nos expomos à palavra de Deus, nos tornamos vulneráveis aos ataques de Satanás. E muitas vezes seremos levados a pecar porque, como diz a Bíblia, meu povo peca porque lhe falta conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus. E Jesus se mostrou forte ao responder na bucha a tentação de Satanás. Nós vimos também que o diabo é muito ousado e que ele conhece de Bíblia muito mais do que eu e você. Que você tem, no máximo aí, sei lá, 70, 80 anos de idade, alguns 30, outros 40, outros 20, outros estão aí ainda caminhando no começo da vida. Ele tem não sei quantos anos de história e conhece muito bem a palavra de Deus. E ousou usar a própria Bíblia contra Jesus. E nós aprendemos aqui também pela manhã que o diabo vai atuar não somente em cima das nossas necessidades, quer sejam elas materiais, físicas, emocionais ou até espirituais, mas o diabo vai agir também em cima das nossas convicções. E ele ousou usar a própria Bíblia contra Jesus, levando o Senhor ao pináculo do templo e dizendo para ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito no Salmo 91, que aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te sustentem, para que você não tropece em pedra alguma. Satanás sabia que a profecia dizia que Jesus iria entrar em Jerusalém de forma triunfante em cima de um animal de carga, de forma humilde. O Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, que criou todas as coisas, entrará em Jerusalém em cima de um jumento. Poderia ser de uma maneira mais suntuosa, mais ostentosa, mas em cima de um jumento. E Satanás está propondo a Jesus um outro roteiro. Entra de forma triunfal, se atirando de cima do pináculo do templo,
e os anjos te susterão lá embaixo, e você vai chegar em Jerusalém amparado pelos anjos dos céus. E o Senhor repreende a Satanás, dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E nós, então, paramos ali, hoje pela manhã, para mostrar como Satanás tem agido contra a igreja de Deus no decorrer da história, trazendo dúvidas à igreja quanto às suas convicções. Quanto Satanás tem conduzido a igreja à má interpretação da Escritura, ao erro de compreensão da Escritura, ao desvio teológico, à heresia. Quantos dilemas, quantos debates, quantos problemas, quantas divisões ao longo da história, por causa de heresias, de desvios teológicos. O próprio Senhor Jesus advertiu que, se não fosse por causa dos eleitos, as tentações e as investidas dos últimos dias, ninguém seria salvo. O próprio Senhor diz, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Os apóstolos gastaram tempo, tinta, epístolas, papiros, para deixar para a igreja cartas aconselhando do perigo dos erros teológicos. E eis aqui um bom exemplo. A primeira carta apostólica de João, escrita por causa de desvios teológicos que estavam ameaçando a igreja e as suas convicções. E eu gostaria de destacar para vocês esse primeiro capítulo, juntamente com o início do segundo capítulo da primeira epístola de João, uma epístola apostólica, com autoridade apostólica, para dar um basta, para alertar, para definir a igreja quanto aos erros teológicos, aos desvios teológicos que estavam ameaçando a convicção da igreja. E como isso ainda ressoa hoje na nossa vida, e como o diabo ainda usa os mesmos argumentos, os mesmos conceitos, os mesmos desvios, para nos fazer viver uma vida incoerente com Deus. E queira Deus, pudéssemos hoje enxergar os efeitos desses desvios na nossa conduta e na nossa prática nos dias atuais. Para que nós tenhamos tempo de corrigir essas coisas. Para que nós possamos andar na verdade, de acordo com a verdade. João está tratando de dois problemas, ou de uma heresia que trazia duas vertentes de comportamento equivocado da cristandade de sua época. Primeiro, do verso 1 ao verso 4, ele está falando do que fora revelado, de Jesus, o Filho de Deus, daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles tinham ensinado à igreja até então. Ele começa dizendo, no verso 1 ao verso 4, o que era desde o princípio, o que havia sido prometido, o que Deus havia revelado, que era o seu próprio Messias, o seu próprio Filho, a verdade de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus que encarnou e assumiu forma humana. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Deus enviou seu Filho e ele assumiu forma humana e habitou entre nós, encarnou entre nós, se relacionou conosco, nós vimos, ouvimos, pegamos, compartilhamos a vida com ele. É o verbo de Deus, a promessa que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o Cristo. A vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi agora manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês, a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo.
estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Para que a gente não carregue preocupação acerca dos problemas que levam vocês a se desviarem dessas verdades que nós anunciamos e ensinamos a vocês desde o começo. No versículo 5 em diante, o apóstolo João começa a tratar então do problema, do primeiro desvio que levou a igreja a uma conduta prática equivocada. Porque o conceito aqui é esse: se o diabo consegue mexer no conceito ou na convicção que nós temos acerca da palavra de Deus, ele vai nos conduzir a uma vida equivocada contra Deus. Nós vimos pela manhã que o texto que antecedeu a tentação de Jesus foi o seu batismo no Jordão. Quando ele se aproximou de João, que saía da cidade e ia para o deserto, para um local lá na beira do rio Jordão, pregar o evangelho e chamar as pessoas a arrependimento. Jesus foi ali e se apresentou, e João fez aquela bela afirmação de que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí aquele a quem Deus prometeu e enviou para morrer na cruz como sacrifício. E Jesus então se apresenta para ser batizado, e João diz: eu não vou batizá-lo, o Senhor é Deus. O batismo que eu estou pregando é batismo por arrependimento, para as pessoas prepararem o coração para a tua vinda. E o Senhor disse: não, João, faça isso para que se cumpra a Escritura. E João então batizou Jesus, e aconteceu aquela coisa maravilhosa, aquele quadro maravilhoso de que o céu se abriu, e quando o Senhor saiu dali, daquele momento do batismo, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e Deus, o Pai, testemunhou para todos que estavam ali presentes: esse é o meu filho amado, eu tenho nele prazer e alegria. E agora, vem então um conceito da filosofia grega, que o Evangelho, quando chegou no mundo gentílico, se deparou com novos desafios. Enfrentar os conceitos teosóficos ou filosóficos dos gregos acerca da origem das coisas, do bem e do mal, de tentar compreender por que o mal existe no mundo, porque há perversidade, porque há maldade, porque há pecado, porque há violência, porque há desigualdade. Então, a cultura grega de pensadores começaram a dar respostas a essas coisas. E onde eles chegaram, não tendo conhecimento do Deus de Israel, eles compreenderam que o universo é regido por duas forças antagônicas, iguais em si: o bem e o mal. E quando a mensagem do cristianismo chegou a essa cultura, enfrentou um desafio, porque essa cultura afirmava que existe uma força no universo que é luz e que é boa. E existe uma outra força no universo que é negra, que é má. E que a força boa, a luz, é espiritual. E que a força negra e a força má, ela é material. Que o problema do ser humano é a matéria. A matéria em si é má. E o espírito é bom. Então, existem duas forças iguais e antagônicas se guerreando no universo. E que nós, seres humanos, temos uma natureza material pecaminosa e má, e temos uma natureza espiritual boa. Uma dada por esse Deus que é luz, e outra dada pelo Deus das trevas que é má. E por isso vivemos esse conflito dentro de nós. Trouxeram isso para dentro do cristianismo, porque há determinados versos ou ensinos que, se não for bem compreendido, pode dar lenha para esse pensamento. Por exemplo, Jesus afirmando para os seus discípulos: vigiai e orai, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, isso no pensamento de um teosófico ou filósofo grego, gnóstico, ele iria dizer: eis aí, a carne é fraca e o espírito está pronto.
Então, os seres humanos têm a matéria, que é má, e o espírito, que é bom. Espiritualmente, nós somos novas criaturas, isso a mistura no ensino cristão, mas temos uma natureza pecaminosa, nossa carne, e compreende a natureza caída e pecaminosa como matéria. E aí está o equívoco, que a Bíblia não ensina isso. Não é no meu corpo que habita o mal. É na minha natureza, que foi estragada pelo pecado. É o meu espírito que foi afetado pela queda, e eu estou morto espiritualmente nesse mundo. E que a ação do Espírito Santo de Deus numa pessoa comum é regenerá-lo, é gerar vida nele. E um dia, por causa da queda, eu morrerei fisicamente, mas por causa da ressurreição de Cristo, que veio a esse mundo como carne e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e me garante, me promete a ressurreição final, quando ele voltar para buscar a sua igreja, o meu corpo será restaurado, num corpo pleno, e eu habitarei para sempre com o Senhor. Isso começou a afetar e a perturbar a vida da igreja. Como responder ao dilema de que mesmo nós, regenerados, justificados e salvos, ainda pecamos contra Deus e ainda carregamos uma natureza tendenciosa ao mal e à rebeldia e ao pecado? Eles começaram a dizer, olha, não queira converter a sua carne ou a sua matéria ao cristianismo, ela nunca vai se converter. A carne sempre vai pender para o mal, na compreensão gnóstica. Então, faça o seguinte, viva espiritualmente para Deus e sua carne vive para o pecado. Essas duas coisas não é como água e óleo, não se misturam. E aí veio o que o cristianismo rotulou ou conceituou como dualismo, não é? E que isso afetou tremendamente o cristianismo. Ou seja, eu vivo, a gente dá outros nomes hoje, né? A gente vive entre o sagrado e o secular, e o profano. Não é? No sagrado, eu venho para a igreja, nos domingos, visto minha roupa de domingo, minha roupa de crente, boto a Bíblia debaixo do braço e venho para o culto aqui cultuar a Deus, bendizer o seu nome, cantar hinos, fazer oração, dar minhas ofertas, dízimos, ouvir a palavra do pregador, tal. Saio daqui, eu desligo a tomada e vou viver durante a semana lá conforme os padrões que o mundo estabelece, conforme o que a minha carne pede. Eu minto, sem nenhum constrangimento. Eu sou desonesto nos meus negócios para levar alguma vantagem, porque esse é o jogo do mundo. Se eu for cristão, uma vez após uma pregação, eu fui procurado por alguém, há muitos anos atrás, disse, pastor, é muito bonito isso que o senhor pregou, mas vá lá viver a vida que eu vivo, para o senhor ver que é impossível você ser cristão naquele meio. Eu digo, meu filho, se você não consegue ser cristão ali, você não vai ser em mais lugar nenhum, na igreja que não vai ser mesmo. Porque não pense que você pode desligar e ligar a tomada, que você pode viver de segunda a sexta ou a sábado com um padrão de vida que desagrada a Deus e chegar um domingo na igreja para ser recebido por Deus. Você não agrada a Deus. Deus não tem prazer na solenidade, na congregação, no ajuntamento solene com o pecado. Deus nos chamou para viver uma vida santa. Cristianismo não é para ser vivido na igreja. Cristianismo é para ser vivido no dia a dia, lá fora, no segredo do meu quarto, no meu trabalho, no meio da minha família. Viver os conceitos que eu sei ser verdade. A gente vem aqui não para purgar pecados cometidos na semana, a gente vem aqui para adorar a Deus. Mas o gnosticismo ensinava o seguinte, não dá para você juntar essas duas coisas. Você vai ficar louco, você vai pirar. Então faz o seguinte, relaxa na tua vida física e material. Relaxa. Dá o que os teus desejos, tuas paixões pedem. Espiritualmente você está resolvido com Deus. Então, se preocupe com as coisas espirituais e deixa a carne te levar. Né?
parecia mais o samba, né, do Zeca. Né? Deixa a vida te levar. Né? O versículo 5, ele está tratando exatamente disso, o versículo 6. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Só existe um único Deus, não existem 2 deuses ou 3 deuses. O Senhor reclama, reivindica isso: antes de mim não houve Deus, depois de mim não haverá. O que existe são os anjos que caíram querendo buscar a glória de Deus para si. O que existe é a natureza humana caída e rebelde querendo buscar a glória que é devida a Deus para si. Mas não existe outros deuses senão o Senhor. É isso que ele reivindica em todo o Antigo Testamento. Não equipare Satanás a Deus, porque ele não é Deus. Ele não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Ele não é onipresente, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele não tem poder para fazer absolutamente nada que Deus não permita. Ele não é onipotente. Só existe um único Deus verdadeiro: o Senhor, o Deus do universo. E esse Deus, nós temos ensinado isso a vocês, diz João, é luz. E não há nele treva nenhuma, não há nele sombra de mudança, ele não pactua com o pecado. Ele reivindica isso por boca de Pedro, noutra carta apostólica: sede santos, porque eu sou santo. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Portanto, se dissermos, verso 6, que mantemos comunhão com ele, e andarmos em trevas ou em pecado, mentimos e não praticamos a verdade. João está confrontando esse ensino que levou a igreja a uma conduta dualista, dicotômica, de separar a carne e espírito, e de dizer que não, espiritualmente eu conheço Deus, sirvo a Deus, entendo os seus conceitos, creio nisso, mas vivo a minha vida durante a semana como a minha carne pede, como o mundo diz. Ele diz: se você anda desse jeito, você está mentindo e não pratica a verdade. Porque Deus é luz e ele não pactua com o pecado, não pactua com o erro. Se dissermos que temos comunhão com ele, que conhecemos a Deus, que andamos com Deus, e andarmos em pecado, fazendo coisas que nós sabemos que Deus não se agrada, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Agora, por favor, em nome de Jesus, veja como esse conceito tão antigo, que afetou a igreja ainda no 1º século, é tão presente hoje na minha e na sua vida. Como Satanás continua com a mesma equação para cima de mim e de você. Como ele tenta me convencer e lhe convencer que não dá para ser coerente ao cristão 100%. Que você se preocupe com você é salvo, você já conhece a verdade. Você já creu em Cristo. Tem nada não se você dá margem a esse tipo de desejo que está no teu coração. É assim mesmo. O que a carne pede, ela nunca vai se converter. Então viva o que ela pede. Depois você acerta isso com Deus espiritualmente. Dá para viver assim. E muitos que dizem conhecer a Deus, vivem dessa forma. Chegam num domingo na igreja, todo acanhado, sentam-se acanhados, vivem com culpa, corroendo a sua consciência. Mas dizem assim: não, Deus é gracioso, Ele é misericordioso, eu vou confessar o meu pecado aqui e pronto, resolvi minha vida com Deus. E vou sair amanhã para continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz semana passada, até o sábado, as baladas da sexta, do sábado, e no domingo eu resolvo isso com Deus. João está tratando disso de forma prática por causa de um conceito equivocado, que confundiu as convicções e a fé da igreja.
Deus é luz, não há nele qualquer treva, não tem comunhão com treva. Deus quer ter prazer na sua vida. E se ele não tem prazer na sua vida, você não é dele. Deus quer ter de mim e você o mesmo sentimento que ele tem para com seu filho Jesus. Este é o meu filho amado, em quem tenho alegria e prazer nele. É tão provável isso, é tão fácil de a gente mostrar biblicamente que funciona dessa forma, que quando Deus pede conta aos anjos lá no registro do livro de Jó, todos os anjos vêm prestar contas a Deus do que está fazendo, inclusive Satanás. Porque ele vive debaixo de prestar contas a Deus. Porque ele não faz absolutamente nada com autonomia, sem autorização de Deus e permissão de Deus. Ele tem que prestar contas a Deus de todos os seus atos. E ele apresenta-se para prestar contas a Deus. E Deus diz para ele: vês meu servo Jó, que homem justo? Deus está demonstrando prazer em Jó. Como Deus quer demonstrar prazer na minha e na sua vida. E João está dizendo, Deus é luz e não há nele sombra de dúvida ou de trevas. Se eu digo que tenho comunhão com ele e ando em pecado, eu estou mentindo. Eu não pratico a verdade. João está enfrentando essa tendência gnóstica que afirmava que em nossa matéria habita pecado e que não há como santificar essa natureza. Faça o que ela pede. Quanto à sua alma, já está resolvido e salvo. E ele diz, isso é mentira. E um cristão verdadeiro não pode andar nessa prática, dizendo que conhece a Deus e fazendo o mal ou pecando. Mas também João vai tratar outra tendência e outra vertente do gnosticismo, que era aqueles que diziam que eram os iluminados, né? Que eram pessoas especiais, e até usam uma expressão que é bíblica, os eleitos, aqueles a quem Deus manifestou o Logos, o conhecimento. Esses são iluminados e esses são perfeitos. Esses não pecam. Então, havia uma outra tendência gnóstica que dizia, não, viver dominado pela natureza material e pecaminosa é para os fracos. Mas tem aqueles que são ungidos, os especiais, os eleitos, os iluminados. Esses não pecam. E no versículo 7 você percebe João tratando agora com esse tipo de argumento. Se porém... Não, o verso 7 ainda está continuando com o outro. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante isso. Deixe-me só aqui complementar o versículo 7 para antes de entrar na outra tendência. João está dizendo, ao invés de dizermos que mantemos comunhão com Deus e vivermos em pecado, para não ser pego ou achado nessa incoerência de mentir e não praticar a verdade, o que nós deveríamos fazer? João diz, se porém nós andarmos na luz, andarmos com Deus, que é luz, como ele, Deus, também está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E aí, então, quando nós andamos com sinceridade e com transparência diante de Deus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E João aqui raciocina para você ver a coerência da Escritura. João não está dizendo que andar na luz significa não pecar. João está dizendo que existe aqui uma diferença entre pecado de comissão, ou seja, de eu me entregar ao pecado, né? De eu querer viver no pecado, de eu me permitir viver uma vida pecaminosa. Ele vai tratar isso mais adiante, na sua mesma carta, dizendo que aquele que é nascido de Deus não pode viver nessa conduta de vida, porque o que habita nele é o Espírito Santo, é a divina semente. Ele não pode viver em comunhão com o pecado, ele não pode permitir isso na sua vida. Mas o pecado acontece. Infelizmente.
Porque nós temos essa natureza caída. Não a carne. A nossa natureza pecaminosa. E nós vamos cometer pecados, mas não porque queremos. Mas porque seremos surpreendidos de vez em quando. Mas se nós andarmos na luz, queremos agradar a Deus, nós manteremos comunhão uns com os outros, e aí sim, quando o pecado ocorrer, o sangue de Jesus está à nossa disposição para nos purificar de todo o pecado. Ou seja, pecado deveria ser um acidente na vida do crente, e não uma prática constante. No verso 8, então, ele vai tratar essa segunda tendência dos iluminados ou dos perfeitos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A outra tendência gnóstica, como eu falei, era essa, de afirmar, não, nós somos perfeitos e nós não cometemos pecado. E nós percebemos que mesmo nós tendo plena consciência de sabermos quem somos, e não há um homem de sã consciência que diga que não tenha pecado diante de Deus, mas nós agimos dessa forma quando vemos outras pessoas caírem em pecado. Paulo escreve aos Coríntios e trata sobre isso. Ora, vós que sois espirituais, ou seja, que estão vivendo num momento bom da sua vida, exorte aquela pessoa que está fraco e caindo em pecado, mas com amor, vigiando a sua própria vida para que você não venha a cair, sabendo que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque não se glorie em cima da queda do outro, Paulo diz. Porque você tem a mesma natureza caída que ele. E muitas vezes essa tendência de nos acharmos melhores, mais espirituais ou mais crentes que os outros, geralmente acontece em comparação com aquele que está lá embaixo. Quando uma pessoa cai, se esborracha e se desmantela no pecado, aí a gente dá aquele ar de eu não estou nessa. Ou seja, eu estou aqui. Estou mais elevado. Sou mais crente. Sou melhor. E geralmente somos impiedosos com os outros. Aquele que diz que não tem pecado nenhum é mentiroso. E nele não está a verdade. Está se enganando. Mas, se em vez de assumirmos esta atitude arrogante de acharmos que somos melhores que as outras pessoas, mas, se admitirmos os nossos pecados e a Deus confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, por causa do sangue do seu Filho, Jesus. Deus é fiel à promessa que Ele fez, que todo aquele que confessar o seu pecado diante dEle será perdoado. Todo aquele que admitir o seu fracasso espiritual e chegar a Ele pedindo misericórdia, será perdoado e aceito. Então, em lugar da arrogância assumir o seu coração, que a humildade lhe tome, que você admita os seus pecados diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para perdoar. E não somente isso, para purificar o coração de uma pessoa quebrantada. Se insistirmos, diz o verso 10, que não temos cometido pecado, fazemos uma coisa mais grave ainda do que nos enganarmos a nós mesmos. Nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra, evidentemente, não está em nós. Então, imagine, eu quero que vocês enxerguem comigo. João está lidando com a igreja. João está escrevendo uma carta apostólica para resolver um problema que estava afetando a conduta da igreja. Porque Satanás conseguiu colocar dúvida quanto às convicções e trazer uma interpretação equivocada do ensino que eles tinham recebido. Isso estava levando a igreja à incoerência, ou a viver mundanamente e secularmente no pecado, como às vezes, infelizmente, muitos crentes agem hoje,
são membros da igreja, não é? Mas o testemunho de vida dessas pessoas lá fora envergonha o evangelho. Ou aqueles legalistas que vivem na igreja e que por isso acham que são melhores do que todos os outros. Que no coração massageiam esse sentimento. Eu não vivo no pecado como fulano e beltrano e ciclano. No capítulo 2, João então faz um apelo. E expõe a razão pela qual ele escreveu a carta. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, não para ameaçar vocês, não para afrontar vocês. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Para que vocês não vivam uma vida mundana, acomodado aos desejos e às paixões que vocês tinham antes. E estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não vivam na arrogância de se acharem melhores que as outras pessoas, dizendo que vocês não são pecadores como eles. Eu estou escrevendo isso para vocês para que vocês não pequem. O meu cuidado, a minha preocupação pastoral é essa, que vocês não vivam no pecado para que não caia sobre vocês a mão de Deus. Eu quero que vocês deem prazer a Deus e que vocês tenham prazer em Deus. Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se por acaso, se todavia alguém pecar, não se desespere. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E vejam bem a colocação de João: o pecado na vida de um crente é, de fato e verdade, um acaso, um todavia, um acidente. Deveria ser. Qual é o meu objetivo e o seu objetivo na vida? Qual deveria ser o nosso objetivo? Não pecar. É dizer como o salmista no Salmo 119, Senhor Deus, eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. É orar como Davi orou, dizendo, Senhor Deus, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que te buscam, e por minha causa não sofram vexame aqueles que esperam em ti, Senhor. Deveria ser esse o desejo do nosso coração. Não pecar. Para não afetarmos, para não entristecermos, para não agredirmos aquele que nos amou, dando a vida do seu filho por nós. Eu escrevo isso, diz João, para que vocês não pequem. Mas se acontecer de vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nunca perdeu uma causa. Aliás, ele é o próprio pagamento pelo seu perdão. Continua dizendo no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quero dizer mais, o sacrifício dele é capaz de perdoar não somente os nossos pecados, mas do mundo todo. Essa é a garantia que eu tenho, que você tem. Não abuse dessa graça, evidentemente. Não dê margem à natureza pecaminosa, não deseje o pecado, deseje agradar a Deus, deseje viver para Deus, deseje que Deus tenha prazer na sua vida. E o versículo 3, ele diz, sabemos que o temos conhecido, por isso, esse é o teste. Como é que eu sei que eu sou salvo, que eu sou de fato de Deus? Ele diz, se guardarmos os seus mandamentos, esse é o teste. Coloque o teste, faça o teste espiritual em você. Você ama a lei de Deus? Você quer guardar os seus mandamentos? Você diz como o salmista, Senhor Deus, eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti? É esse o desejo da sua alma e do seu coração? Esse é o teste, diz João. Nós sabemos que o temos conhecido por isso. João não está falando que eu devo aplicar esse teste para os outros. João está dizendo que a gente deve aplicar esse teste para a gente.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O próprio Senhor Jesus, no registro de João, agora lá no Evangelho, no capítulo 14, no verso 21, repete esse princípio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E esse que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então o teste é esse, para mim. Senhor, tenho eu amado a tua palavra e guardado e observado os teus mandamentos? É para mim, como diz o salmista no Salmo 19, mais prazeroso do que muito ouro depurado, a tua lei? Ao meu paladar é mais doce do que o mel? É esse o prazer que eu tenho com relação à tua palavra? João diz, esse é o teste. Como é que eu sei que eu o conheço? Como é que eu sei que eu tenho comunhão com ele? Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Se guardarmos os seus mandamentos. Se amarmos os seus mandamentos. Se os seus mandamentos são prazer para a minha vida. Se são mais valiosos do que qualquer coisa. Eu não troco a tua palavra, Senhor Deus, por absolutamente nada. Esse é o teste. Aquele que diz que o conhece e não tem isso, não guarda, não tem prazer na lei de Deus, é mentiroso. Nele não está a verdade. Entretanto, diz o verso 5, aquele que que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele, que mantemos comunhão com ele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. O meu referencial, o meu mestre, o meu guru, o meu ídolo, tem que ser Jesus. É ele que tem que encher os meus olhos. É a vida dele que tem que me desafiar a viver a vida. Eu quero ser parecido com ele. Tem que ser isso que move o meu coração e o seu coração, meu querido. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ter a mente de Cristo. Agir como Cristo. Se comportar como Cristo. E aí a gente tem aquele espelho lá, aquele exemplo de Estevão. Quando estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, as palavras que saíram da sua boca foi as mesmas palavras que saíram da boca de Jesus na cruz. Não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Quando eu e você ser confundido com Cristo, aí a gente vai saber que a gente está andando no caminho e em nós está sendo aperfeiçoado o amor de Deus. Meus amados, nós vamos chegar diante da mesa do Senhor. E eu sei que diante de uma exposição da palavra de Deus, dessa forma, a gente tem que chegar diante de Deus corados de vergonha. Porque muitas vezes percebemos que o que move o nosso coração, a vida cristã, tem sido tantas outras coisas que não a palavra de Deus, que não ser parecido com Cristo. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Essas coisas João escreveu para que a gente não peque. Mas se todavia percebermos pecado na nossa vida, temos um advogado junto ao Pai. Você pode chegar para ele e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ajude a amar a tua palavra. Me ajude a amar o Senhor. Me ajude a consertar os conceitos da minha vida. Eu quero viver para o teu inteiro agrado. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor nessa noite. E me aproximar da mesa do Senhor com alegria de coração. Para ser renovado em meu espírito. Para me alimentar desse meio de graça maravilhoso que o Senhor me concede. De comunhão com o Senhor. De relembrar o preço que o Senhor pagou pela minha salvação. Quero viver com o coração agradecido. Viver para a tua honra e glória. Quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Baixe sua cabeça.
Busque o Senhor em seu coração. Faça essa oração para o seu Deus. Pai querido, Deus amado, nós queremos nos achegar diante do Senhor nesse momento, com o coração apertado, com o coração constrangido, Senhor. Porque às vezes, sem nem perceber, a gente tem sido levado pelos enganos de Satanás, por erros de compreensão e de prática na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor para pedir que o Senhor nos sonde e nos conheça. E veja em nós os caminhos maus, Senhor. Nos mostre isso. Porque nós queremos confessar ao Senhor as nossas culpas e pecados. Queremos tirar da nossa vida as coisas que não te agradam. Porque queremos que o Senhor tenha prazer em nós. Assim como o Senhor teve prazer no teu Filho Jesus. Queremos que o teu Espírito, Senhor Deus, trabalhe o nosso coração, verdadeiramente nos aperfeiçoando no amor do Senhor, nos fazendo parecido com o teu Filho. Ó meu Deus, em nome de Jesus, derrame sobre nós o sangue de Jesus, o sangue do teu Filho. Nos purifica do nosso pecado, nos perdoe, Senhor Deus. Nos enche do teu Espírito, para que a gente viva de acordo com o Senhor e com a tua palavra. Nós iremos nos aproximar da tua mesa nesse instante. Nós não queremos ser impedidos de participar dela, mas também nós não queremos participar dela com coração irresponsável, com coração enganoso, com coração mentiroso. Queremos ser sinceros com o Senhor. Queremos dizer ao Senhor que nos arrependemos e queremos viver uma vida para o teu inteiro agrado. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos teus filhos e abre o seu coração para receber a palavra do Senhor. Desafia-lhes a consagrar suas vidas ao Senhor e ao teu serviço, para que a gente viva uma vida que honre o teu nome. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.